193 mil tropas. Convergindo de inúmeras bases no Pacífico, elas se formavam nas ilhas. Nessa enorme frota estavam 35 navios da Guarda Costeira e mais outros 7 com uma parte da tripulação da Guarda Costeira. Os navios da Guarda Costeira incluíam 5 transportadores grandes, 2 navios de carga de combate, 10 fragatas e 12 LSTs. Na noite de 19 de outubro, a pequena frota invasora chegou ao Golfo de Leyte, na escuridão. No Golfo, eles navegaram para as áreas designadas em 2 pontos de desembarque. A Força do Norte desembarcou em 2 praias perto de São Ricardo e a Força do Sul desembarcou em 2 praias de Dulag. Ao entardecer, os navios dos 2 lados da praia começaram um intenso e ensurdecedor bombardeio contra posições inimigas. A tripulação do Leonard Wood foi para os quartéis generais às 7 horas. 1 hora depois, Wood chegou à área de transporte. Às 8h16, os homens baixaram os barcos e cerca de 2.500 tropas a bordo começaram a desembarcar às 9h15. Os outros transportadores da Guarda Costeira, veteranos de várias campanhas, enviaram seus homens rapidamente. O Aquarius acionou um LCVP para uma missão na praia executada por 4 homens. Esses 4 guardas costeiros foram os primeiros homens a chegar em Leyte depois do bombardeio. Os japoneses não lutaram tanto contra os desembarques como previsto. Alguns disparos quase atingiram os navios da Guarda Costeira, mas nenhum sofreu danos. Não houve oposição aérea até mais tarde, quando chegou o vento divino dos kamikazes. Os LSTs da Guarda Costeira navegaram com a Força do Norte e do Sul. Entre os primeiros navios a chegarem à praia, descarregaram suas cargas, tropas e suprimentos críticos por extensões acopladas aos navios. Depois de descarregar, esses navios iam e voltavam dos postos americanos até as praias invadidas para manter as tropas supridas. Em novembro, em uma dessas viagens, o LST-66 foi atacado por um kamikaze. Desembarcou na praia de Dulag no dia 12 de novembro e começou a descarregar veículos e cargas. Às 17h18, um bombardeiro inimigo caiu a este bordo nos montes de armas 40 e 20 milímetros. A fuselagem do avião passou pelo escudo de estilhaço, caindo no monte de armas 40 milímetros e se desintegrou. O acidente matou 8 e feriu 14 homens da Guarda Costeira e do Exército. As fragatas da Guarda Costeira também foram importantes nas operações. Na maioria das vezes protegendo, apoiando ataques e escoltando os desembarques e atividades de carregamento de suprimentos. O Bisbee e o Gallup estavam envolvidos com as tropas de desembarque do 6º Batalhão da Guarda Florestal na ilha Romonon, 2 dias antes dos desembarques em Leyte. O papel das fragatas de escoltar os comboios das áreas de organização para as áreas de invasão era igualmente crucial. No final de novembro, o Coronado e o São Pedro deixaram a baía de Humboldt para navegar 2.011 quilômetros a escoltar os comboios de navios que traziam suprimentos e homens para Leyte. O próximo objetivo era Luzon, a maior ilha do grupo das Filipinas. A captura dessa ilha impediria o acesso japonês ao mar do sul da China e daria aos aliados a capital Manila e o melhor porto do leste na Baía de Manila. Em 8 de janeiro de 1945, o Calloway navegou com a força-tarefa em direção às praias de desembarque. A cerca de 56 quilômetros da praia, invasões kamikazes atacaram o comboio. Os atiradores a bordo do Calloway derrubaram 2 aviões mergulhadores, mas um terceiro passou pelos disparos e caiu em sua estrutura. O fogo espalhou-se pelo navio e envolveu os homens em suas estações. Grupos de incêndio rapidamente apagaram o fogo, mas as chamas mataram 29 e feriram mais 20. Nenhuma das tropas a bordo ficou ferida, e os danos no navio foram leves. Então o Calloway continuou seu curso para invadir a praia. Em 9 de janeiro, os transportadores começaram a desembarcar tropas em LVTs e em outras embarcações anfíbias. As primeiras frotas de embarcações saíram protegidas por bombardeiros e chegaram à praia às 9h30. O Leonard Wood desembarcou mais de 1.000 homens e 457 toneladas de carga.
Na praia, os transportadores enfrentaram disparos de artilharia 30 minutos após chegarem. Suprimentos foram desembarcados na praia em LVTs, UKWs, que são veículos anfíbios, e jangadas motorizadas. Apesar dos ataques, as forças anfíbias mantiveram um incrível esquema para levar homens e suprimentos até a praia. No final do primeiro dia de invasão, os aliados estabeleceram um posto na praia, de 24 quilômetros de largura e 6 de profundidade. Eles desembarcaram 68 mil tropas com equipamentos e suprimentos que igualavam incríveis 7 toneladas por homem. Tropas e suprimentos chegavam diariamente, enquanto os aliados dirigiam-se para a capital de Manila. Em 31 de janeiro, o Cutter Spencer, que havia sido convertido em um navio anfíbio almirante, ajudou a dirigir os desembarques do sul da entrada para a Baía de Manila. Os aliados foram a Manila e capturaram a capital em 6 de fevereiro, mas várias fortificações permaneceram com os japoneses. Uma dessas, a bem fortificada ilha de Corregidor, teve que ser tomada. O irmão do navio Spencer, o Inhan, foi usado nessa força-tarefa. Em 16 de fevereiro, o Inhan navegou 3.200 metros na praia de São José, ao sul de Corregidor, para facilitar os desembarques. Em 3 dias, as tropas capturaram a maioria dos pontos importantes da ilha e colocaram novamente a bandeira americana no forte. A cena da campanha dos Estados Unidos de 1942. Sexto ato. Chás quentes. Com os principais pontos nas Filipinas em segurança, os aliados começaram a pensar no ataque final às ilhas japonesas. Ao longo da rota, ficava Iwo Jima, uma ilha com menos de 6 quilômetros de extensão e pouco mais de 3 quilômetros de largura. Os planejadores dos aliados acreditavam que a captura dessa ilha vulcânica fosse necessária para formar uma base aérea de emergência para bombardeiros pesados que retornassem de missões no Japão. Além do mais, os pilotos poderiam voar de Iwo Jima e dar cobertura no ataque a alvos em qualquer ponto até o Japão e voltar. 900 navios navegaram com as numerosas escoltas da Quinta Frota, apoiando a operação. Os navios transportavam forças expedicionárias de mais de 70 mil fuzileiros navais, cerca de 4 mil homens da Força Naval e mais de 36 mil tropas de guarnição para atacar uma guarnição japonesa de 21 mil soldados determinados. Os aliados definiram 19 de fevereiro como o dia D. As forças de ataque chegaram pelo sudeste da ilha para colocar soldados em 7 praias pré-determinadas, em uma distância de apenas 3.200 metros. Sem recifes ao redor da ilha, a chegada parecia ser fácil. As forças de ataque chegaram pelas praias antes do amanhecer e começaram a organizar as tropas dentro dos tanques LVTs. Desceram também os tanques LCMs e os LCVPs para o ataque. Os tanques LVTs desembarcaram os soldados das 5 primeiras ondas. A previsão de boas condições das praias, infelizmente, não se realizou. As ondas quebravam diretamente na praia, avariando as embarcações e carregando-as de lado até lá. Não demorou muito para a praia ficar cheia de veículos. Os que conseguiam chegar até a praia tinham dificuldades de entrar nela e também ficavam destruídos ou perdidos. Os guarda-costeiros acharam necessário parar os veículos antes da chegada à praia, para impedir que batessem muito forte nela. Os homens que deveriam consertar essas embarcações e deixar a praia livre não permaneceram ali. Tudo isso devido ao intenso ataque japonês. Por causa disso, os timoneiros das embarcações resolveram descarregar e recuar. Os destroços fecharam a praia para qualquer veículo menor que um LCT, até que os outros barcos limpassem a praia para novas tropas e suprimentos. A guarda costeira mandava divisões da marinha junto com seu equipamento, escavadoras, veículos, rações, armas pequenas, água, praticamente tudo que era necessário para manter as tropas avançando. Uma das imagens mais marcantes da captura da ilha é a dos fuzileiros navais hasteando a bandeira americana no Monte Suribachi. Um dado curioso, tanto o LST-779 quanto o 758 reivindicam a honra de ter cedido a bandeira usada no monte.
A última missão anfíbia dos guarda-costeiros era em Okinawa. A Operação Iceberg procedeu seguindo a mesma fórmula de outras bem-sucedidas missões dos aliados. Antes da invasão, aviões e navios bombardearam a ilha por 9 dias. A guarda costeira tinha um total de 56 navios no ataque, e mais 6 cruzadores que acompanharam as forças invasoras. A força-tarefa anfíbia chegou às praias na manhã de Páscoa, 1º de abril de 1945. Os japoneses preferiram não defender a praia. Os ataques kamikazes foram a primeira ameaça enfrentada. Durante esses ataques, um kamikaze acertou o LST-884 da guarda costeira. O ataque danificou o local onde estavam as munições. Destruído pelo fogo e explosões, o comandante ordenou que todos abandonassem o navio. Mas o ataque custou a vida de 24 homens. Os soldados da praia travaram sua própria batalha com um inimigo oculto. Os corais da praia de Okinawa complicaram o descarregamento de suprimentos. Os LCVPs e os LCMs só tinham 6 horas por dia, perto da maré alta, para descarregar o barco. Devido à grande necessidade da campanha, a equipe da praia achou que precisava descarregar o máximo de barcos possível na maré alta, empilhar os suprimentos na praia e então levar o material para a terra na maré baixa. Isso mantinha o transporte ancorado por um longo tempo, tempo suficiente para que os pilotos kamikazes atacassem a frota. A guarda costeira continuou ativa com as forças anfíbias até a rendição do Japão. Depois, navios menores fizeram várias operações com as forças de ocupação, incluindo a busca por minas. Os transportadores da guarda costeira terminaram seu trabalho no Pacífico, levando milhares de homens para casa em viagens no tapete mágico. A guarda costeira contribuiu enormemente para os esforços da guerra, como parte das forças anfíbias no Pacífico. Os homens dessa pequena parte do serviço militar provaram ser tão valiosos quanto o restante do exército. Quando a guarda costeira retomou as atividades normais em 1946, o secretário da Marinha James Orrestall afirmou que, durante a guerra, a guarda costeira conseguiu um grande respeito e apreciação da Marinha. Sua performance foi, sem exceção, muito fiel às mais altas tradições da Marinha.